conduzam conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É o que eu te peço, já te glorifico e te exalto, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Ricardo. Salve o nome do Cordeiro, com a santa e gloriosa paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Mais uma vez, um prazer imenso estar com os irmãos fazendo menção da palavra, pregando o Santo e Sábio Evangelho. Abra a palavra de Deus em Salmos 46. Aleluia. Aleluia. Salmo 46. Aleluia. Podemos? Amém. Diz assim o Santo Livro: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Oh, glória. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Oh, glória. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Os amados irmãos que estão conectados conosco no YouTube, seja também abençoado em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus possa falar contigo. Que você possa estar sendo edificado neste ponto. Esse salmo aqui é um salmo de Davi. Um homem adestrado para a guerra. Um homem desde a sua tenra mocidade já era obediente. Obedecia seu pai Jessé. Por esse motivo esse homem aqui não perdeu a sua vida cedo, porque era um homem que entendia o mandamento de Deus. Era um homem que examinava as escrituras e ele leu por mão e boca de Moisés que o filho que honra o pai e a mãe, os seus dias são prolongados na face da terra. Aleluia. E por esse motivo, um homem de muitas batalhas, muitas feridas, muitas marcas, inúmeros inimigos, exércitos. A Bíblia diz que exércitos cercavam Davi. A Bíblia diz que os inimigos queriam a carne de Davi. E é um homem com 17 anos aproximadamente, teve uma das batalhas épicas da Bíblia, em que ele enfrentou o gigante Golias, 1 Samuel 17. Um homem que na King James diz que aproximadamente tinha quase 3 metros de altura. Só a armadura e os armamentos de Davi, quase 100 quilos, de Golias, quase 100 quilos. Um homem robusto, musculoso, valente, adestrado para a guerra, treinado para o combate desde a sua mocidade. E esse homem Golias está afrontando o povo de Deus. Esse homem que veio dos filisteus, ele está lá, diante de Israel, há 40 dias afrontando, há 40 dias intimidando, há 40 dias lançando palavra de maldição, há 40 dias estava lá, esse homem Golias, afrontando o povo de Deus, o povo que Deus tirou com mão forte do Egito. Aleluia. Esse povo, que viu o Senhor derramar 10 pragas, que viu o Senhor abrir o mar, que viu o Senhor destruir o exército de Faraó, agora está diante dos filisteus e temendo a
único homem. E Davi ele vai ajudar seus irmãos no combate, no campo de guerra. E ele vê aquele único homem lá, um homem de 1 metro, 2 metros e 90, musculoso, afrontando. E Davi dá uma palavra que nós temos que pegar como nossa. Porque tem gente que está em batalha talvez há 40 meses, tem gente que está em batalha há 40 anos, tem gente que talvez está em batalha há 10 anos, 15, 20, e não percebe que precisa de um posicionamento. 2 milhões de judeus estavam vendo um único homem afrontar o Deus vivo. E Davi, um menino de 17 anos, chegou e falou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi estava falando para Golias: você não tem aliança com Deus, eu tenho. Você não teme mais a Deus, eu temo. Você não tem parte mais no reino dos céus, mas eu temo. Você não vem contra mim, você vem contra Deus. E contra Deus ninguém pode, porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Quem? Você vem a mim com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Enquanto nós não se posicionarmos e entender que nessa peleja não é nossa, é o Senhor, o inimigo vai prevalecer. O diabo vai prevalecer. Ele vai continuar intimidando, ele vai continuar afrontando, ele vai continuar destruindo, ele vai continuar invadindo, ele vai continuar ganhando campo, ele vai continuar atuando pessoas. Enquanto ninguém se posicionar nessa peleja, o diabo vai ganhar campo. O diabo ele vai colocar as pessoas que viram milagres, prodígio e maravilha, não entender que o Senhor é o mesmo e não mudou. Aleluia. Ele é o mesmo. E Davi fala: nesse mesmo dia, o Senhor te entregará a sua cabeça. E assim foi. Davi venceu aquele homem. Davi venceu aquele demônio. É um tipo de Satanás, Golias. É um tipo de legião de cabeça de demônios. Davi corta a cabeça, o plano do inimigo, desfaz o plano do inimigo. E certamente quando eu e você se posicionarmos, entenda, ainda que a gente vença uma batalha, outras virão. Ainda que eu e você se posicione, Satanás ele não desistirá. Entenda, Satanás não está satisfeito que você está obedecendo, se posicionando, ouvindo, obedecendo, entendendo que quem peleja a sua batalha é o Senhor, Deus de Israel. A Bíblia diz para a gente se revestir de toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. Por que ele fala para resistir o dia mal? Porque ele virá, ele acontecerá. Mas não significa que quando o dia mal vier, ele vai nos tombar, não. Nós temos a capacidade de resistir o dia mal. Ficar firme no dia mal. Todavia, é necessário revestir toda a armadura de Deus. E quando Davi ganha essa batalha, aquele cujo qual foi honrado pela vitória de Davi, porque entenda, há pessoas que serão exaltadas pela sua vitória. Se você é mulher, se posicionar dentro da sua casa, seu marido ele vai ter vitória. Se você é homem, se posicionar dentro da sua casa, sua esposa vai ter vitória, seu filho vai ter vitória, sua mãe vai ter vitória, seus familiares vão ter vitória, porque você honrou a Deus. Mas infelizmente a palavra fala que muitos dos inimigos serão da sua própria casa. O sogro de Davi agora se levanta contra ele. O sogro de Davi, movido por inveja, se levanta contra ele. Depois de Davi entregar um reino para Saul, agora Saul quer perseguir Davi, quer destruir Davi, matar Davi, sumir com Davi. Aleluia, Senhor. Mas só que a palavra fala: se o Senhor é por nós, aleluia. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E operando o nosso Deus, quem impedirá? Davi era com o Senhor e o Senhor era com Davi. É por isso que nesse salmo aqui, Salmo de Davi, ele diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oh, glória, glória, aleluia, aleluia. Davi ele entende que no meio dessa batalha, Davi ele entende que no meio dessa luta,
Davi, ele entende que no meio desse vale, dessa tribulação, dessa crise, desse caos, Deus não desamparou, Deus não deixou. Deixa eu falar uma coisa para você: ainda que você esteja no olho do furacão, ainda que você esteja no meio da crise, ainda que você esteja no meio do caos, Deus jamais te desamparou. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Deus não é aquele amigo interesseiro que só vem a você quando você está com dinheiro no bolso, não. Deus, Ele vai até você no meio da crise, no meio do caos, no meio da doença, no meio da separação, no meio do acidente, no meio do filho perdido, que vai para o mundo, vai para as drogas, na filha que abandona e vai para a prostituição, vai para a rua, num filho rebelde. Deus está lá, aleluia. Ele está lá, Ele é refúgio. Ou seja, Davi agora está numa condição de estar peregrinando, sem abrigo, sem amparo, sem moradia. Davi agora não tem mais recurso, Davi agora não tem onde se refugiar. E aonde é o refúgio de Davi? No Senhor, o Deus de Israel, amado. Eu e você temos que entender que quando a crise vir, nós temos que recorrer a Deus. Deus tem que ser o nosso refúgio, tem que ser onde a gente pode se abrigar da tempestade. As tempestades da vida virão, mas eu e você não ficaremos desamparados, porque Deus, Ele é o nosso refúgio. Lembra quando o povo estava no deserto? A Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo à noite para proteger da frieza, da temperatura baixa. E quando eles estavam de dia, havia uma nuvem para proteger do sol. Deus estava mostrando para eles: seja qual for a adversidade que venha contra vocês, eu sempre estarei aí, eu sempre estarei protegendo vocês. Na noite fria eu estarei lá, no dia quente eu estarei lá, no dia da tempestade eu estarei lá, eu sempre estarei com vocês. E quando você se sentir fraco, eu serei a sua fortaleza, eu serei a sua muralha, eu serei o seu refúgio, eu serei o seu amparo, o seu abrigo, e mais, eu sou o socorro bem presente na angústia. Eu, Senhor, serei a fortaleza, eu serei o seu batalhão, eu serei o seu quartel. Eu vou ser o socorro bem presente na angústia. Esse na angústia aqui fala no momento em que você mais precisa. É onde não tem mais recurso, é onde não tem mais pessoas, é onde não há mais dinheiro, é onde não tem mais pastor, é onde não tem mais obreiro. É só você e Deus. E Ele fala: eu sou esse socorro na hora que você mais precisa. Aleluia. Isaías 25:4 diz assim: porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como tempestade contra o muro. Ele está falando: eu sou como aquele que mais precisa, eu sou como aquele que fala assim: eu sou pobre e necessitado, disse Davi, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu não me fio no governo, eu não me fio em promessas, eu não me fio em recursos. O meu recurso é o Senhor. Ele é o meu socorro bem presente na angústia. Eu quero ler para você um cântico de Davi de 2 Samuel 22. Olha que cântico é esse, pega isso para você. 2 Samuel 22, 2 em diante fala assim: disse, pois, é um cântico de Davi. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, é o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. É o meu escudo e a minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. De violência me salvaste. Olha isso, de violência me salvaste. O Senhor é digno de louvor. Invoquei, aleluia, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre. Quando que ele foi livre? Quando ele invocou o Deus de Israel. Deus deu livramento para Davi. Davi não ficou mendigando oração. Posso pedir oração, meu pastor? Sim, devo. Posso pedir oração para o diácono? Sim, devo. Posso pedir oração para o obreiro? Sim,
céu, mas Deus quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir da sua boca, dos seus lábios, do seu coração, e fala: Deus, eu quero me posicionar, eu quero ficar firme, eu quero que o Senhor me socorra, eu quero que o Senhor seja o meu rochedo. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, aleluia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Davi está falando: Deus, o Senhor é a lâmpada que ilumina, o Senhor é o farol que me guia, é o Senhor que me tira das lutas, das trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus santo, salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada. Ele é escudo de todos que nele confiam, porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Ele está falando: Deus aplana a minha vida, Deus ajusta a minha história, Deus entra na minha família, Deus entra no meu casamento, Deus entra no meu negócio, desembaraça os meus caminhos. O Senhor é Deus. Quem é rochedo senão o Senhor? Faz ele os meus pés como os da serva, e põe sobre minhas mãos as alturas, e instrui as minhas mãos para a guerra, de maneira que o arco de cobre se quebra pelos meus dedos. Aleluia. Davi está falando: eu sou treinado pelo Senhor dos Exércitos. O Senhor adestra minha mão para a peleja, o Senhor adestra meus pés como os das servas, o Senhor me faz saltar sobre os muros. Davi está falando assim: olha só, não importa a barreira que se levante, Deus me dá condição de saltar sobre elas. Deus me dá condição de saltar sobre elas. Então ele está falando de uma adversidade que não é comum, que não é normal, que não é corriqueira, não é um pneu que fura, não é um motor que bate, não é um teto que fura. Ele está falando de uma adversidade terrível, porque o versículo 2 ele fala mais ou menos de maneira poética a violência das adversidades. Preste atenção no versículo 2, Salmo 46. Pelo que não temeremos. Note que Davi, é ele que está escrevendo, mas ele considera-se no plural. Certamente ele não estava sozinho na perseguição. Geralmente é assim. Quando nós estamos debaixo de luta, geralmente está a esposa, geralmente está filhos, geralmente está marido, geralmente tem mais pessoas. Então Davi está consolando os demais. Davi está colocando todo mundo equilibrado emocionalmente. Davi está colocando todo mundo dentro da casa dele, do exército dele, todo mundo equilibrado, porque é um soldado no meio do combate. Se ele se desesperar, ele mata até o seu amigo. Então, se o marido se desequilibrar dentro de casa, ele mata a esposa. Se a esposa se desequilibrar dentro de casa, ela mata o marido. Se a esposa se desequilibrar, ela mata o filho. Então Davi está falando: pelo que não temeremos, ó glória, ainda que a luta que venha sobre mim me infunda temor, eu não temerei. Eu não vou temer. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Davi está relatando de maneira poética a violência das adversidades. Davi está dizendo: ainda que terremotos aconteçam, ainda que maremotos se ocorram, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Você tem noção do que é isso, irmão? Maremoto, terremoto. Entra no YouTube e vê a violência do que é um tsunami, a violência do que é um terremoto, a devastação que causa. E Davi está falando: ainda que tudo isso aconteça, eu me manterei equilibrado, eu me manterei confiante, eu me manterei ali tremendo diante do Deus que tudo pode, porque Ele é poderoso para trazer equilíbrio em meio à guerra. É Ele. A palavra diz em Salmo 93:3: os rios se levantam, o Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o ruído das grandes águas, as grandes ondas do mar. Ele está falando: ainda que a tsunami possa lhe assustar pessoas, Deus é maior do que elas. Ainda que o terremoto possa acontecer, o Senhor é maior do que elas. Ainda que o terremoto possa abalar a terra, eu não serei
Senhor, amado. Salmo 34:17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve. O justo clama e o Senhor ouve. Tem noção do que é isso? O justo abre a boca e Deus abre o ouvido. Tem gente que precisa clamar com sinceridade a Deus, amado, para que o Senhor abra os seus ouvidos e atenda, porque a oração do justo é atendida. Diz aqui, e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, sem sequer um deles se quebra. O Senhor reguarda a alma dos seus servos. Nenhum dos que nele confia será condenado. Nenhum dos que confiam em Deus será condenado. Nós precisamos desse tipo de relacionamento com Deus, amor. Desse relacionamento de uma confiança inabalável, inquebrantável, intransponível. Davi está sendo perseguido por Saul, um rei que tinha um exército numeroso e adestrado para combate, treinado pelo próprio Davi. E agora ele está se refugiando com alguns poucos soldados. Ele está falando: eu não irei temer, ainda que os rios se rompam, ainda que a terra trema, eu não serei abalado. Aleluia. Você precisa de equilíbrio emocional em meio a essa guerra, porque há um refrigério para aquele que confia em Deus. Há um refrigério. Olha a linguagem de Davi, que linguagem poética e tremenda. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Aleluia! Davi está falando: ei, eu não estou perdido ao léu da sorte, eu estou nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele está no meio dela e ele estando lá, eu não serei abalado. Ele irá vir me socorrer. Ao romper da manhã, ele está falando: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia. Estamos de pé. Eu estou firme. Eu estou ali constante. Eu estou como ali um soldado da BOP. Eu gosto dessa área militar. Eu não fui militar, mas eu gosto dessa área militar. Você vê os militares da BOP, quando eles estão fazendo a incursão em morro, favela, eles nunca recuam. Eles sempre vão em progressão. Eles sempre vão adiante. Sempre vão combatendo. Sempre vão adestrados, treinados, capacitados, bala comendo para tudo quanto é lado, fuzil, bomba, granada. E eles ficam ali equilibrados em meio à guerra. Eles ficam ali equilibrados porque eles são destrados. Eles ficam ali firme, constante, porque eles sabem que eles confiam. E nós temos que entender que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Nós temos que ter essa convicção. A nossa arma não é o fuzil, a granada. A nossa arma, essa aqui, a espada, é a palavra de Deus. Ele vai adiante de nós, amado. Aleluia. Aleluia. Ele guerreia por você. Ele vai à frente da sua batalha. Ele vai te dando equilíbrio emocional em meio à guerra. Há um rio na cidade de Deus, está ali. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Não vai ser. Agora, você já percebeu que quando há um combate, por exemplo, a guerra da Ucrânia, Vladimir Putin ele está cada vez mais revoltado. Ele está fazendo cada vez mais ameaças mais contundentes, violentas. Ele está ameaçando com bomba nuclear. Porque o diabo sabe que cada vez mais que você passa a confiar em Deus, ele quer te intimidar em um grau maior. Ele quer fazer que você recue. Ele não quer fazer com que
nações se embraveceram. O diabo ali se manifestou com demônios para ali intimidar Davi. Aí Davi está relatando tudo isso. Aí Davi dá uma vírgula, um ponto e vírgula. Ele dá um ponto e vírgula, uma pausa maior. O Espírito Santo entra no coração de Davi e fala assim para Davi: ei Davi, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, aleluia. Davi está falando: ainda que o exército venha, quando Deus levantar a sua voz, a terra se derrete como cera. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feitos na terra. Aleluia. Ele está falando: venha, observe quão terrível é o Senhor dos exércitos. Eu não temo que os inimigos estão mordendo os dentes, serrilhando os dentes, estão de testa arremessada. Não, eu sei em quem eu confio e que por fim ele se levantará a meu favor. Amado, entenda isso aqui. Ele levantou a sua voz. Foi dito aqui pelo pastor. O centurião falou: Senhor, envia só uma palavra. Envia somente uma palavra e meu servo será curado. Eu não preciso que o Senhor vá até lá, eu não sou digno disso, mas somente uma palavra que sair dos seus lábios manifestará a sua graça, manifestará a libertação. Demônios cairão por terra, enfermos serão curados, ali os cativos serão libertos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aleluia. Sabe o que Davi quer dizer? No versículo 9. Ele quer dizer que a sua luta ela vai passar. Ele quer dizer que a sua adversidade tem um prazo de validade. Ele quer dizer que nenhuma adversidade dura para sempre. Ele quer dizer que você pode estar derramando lágrimas agora, mas chegará um momento que você cantará o hino da vitória. Chegará um momento em que você vai cantar um hino de vitória ao nosso Deus, porque Ele vai cessar as guerras. Ele vai cessar. Você não ficará nessa crise para sempre. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Ele está falando: o meu poder é maior do que qualquer arma humana. O meu poder é maior do que qualquer investida de demônios. O meu poder é maior do que qualquer adversidade criada no céu e na terra e debaixo da terra. Isaías 43, 1 em diante fala: mas assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel: não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Teu Egito, teu resgate, e te observar por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, aleluia. Pelo que deu os homens por ti, os povos por tua alma. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Aleluia. Quem? Então Davi é um homem notável. Davi é um crente exemplar no tocante à confiança a Deus. Davi é um homem exemplar. Então nós precisamos nutrir uma intimidade com Deus nesse ponto, amado. Nesse ponto de confiança. É uma confiança inabalável de Davi. 1 Crônica 16, 11 e 12 diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, dos juízos da sua boca. Tem gente que esqueceu de qual Deus nós servimos. Ele está trazendo a memória: lembra quantas coisas ele fez, quantos milagres ele operou, quantas cadeias ele quebrou, quantos cegos ele fez ver, quantos paralíticos ele fez andar. Lembra que ele abriu o mar. Lembra. Mas busque a face dele
continuamente. Não é orar um dia e depois parar. Não é fazer um jejum um dia e depois ficar 5 meses sem fazer. Não é vir numa reunião de oração e depois falta 5 meses. Ele está falando, buscai o Senhor continuamente. Buscai a sua face continuamente. E quando buscar, lembra das suas maravilhas. Lembra. Traga à sua memória isso. É Jeremias que fala, quero trazer à memória o quê? Quero trazer à memória aquilo? Mais forte. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero encher a minha mente de tudo aquilo que Deus me prometeu. Quero trazer à memória tudo aquilo que a mim pertence por graça divina. Paulo ele fala assim em Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que viste ou ouviste, aprendeste de mim, isso fazei. Então olhe para tudo isso e busque e pratique. Que Deus os ajudará. Aleluia. Eu já estou entrando na minha conclusão. Aleluia. Salmo 46, 10 e 11. Olha o que Deus fala para a gente nessa noite, amado. Aquietai-vos, ó glória, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Deus está dizendo: aquietai-vos. Aquietai-vos. E esse aquietai-vos aqui não é simplesmente ficar em silêncio. Não é um silêncio passivo. É um silêncio ativo. Não é simplesmente vou cruzar os braços e Deus vai fazer. Não. Leia todos os textos. Volte lá e pega todas as referências que eu dei. Buscai continuamente. Confiai. Perseverai. Creia. Ele é refúgio, é fortaleza naquele que ele confia. Então não é um aquietai-vos passivo. É um aquietai-vos ativo. Deus, ele acalenta o nosso coração para a gente confiar. Está falando, confia e entenda em quem você está confiando, porque eu sou Deus. Aleluia. Eu sou Deus de Jacó. Eu sou. Eu quero citar aqui 3 personagens que fizeram isso e o Senhor operou. O primeiro dele, Ezequias, em 2 situações. Uma que ele estava enfermo e Isaías falou: arruma a tua casa, bota a tua casa em ordem, conserta a tua família, todo mundo, marido, mulher, filho, conserta todo mundo, empregado, conserta todo mundo, porque tu vai morrer, não vai viver. A Bíblia diz que esse homem virou o rosto para a parede e orou, e chorou amargamente. Mas vai ver a oração dele. Vê como amei de servido, de contínuo, em fidelidade diante de ti. E ele vai orando, vai intercedendo. Quando Isaías está saindo do pátio, do palácio, Deus tem sido o profeta e fala: volta, porque eu ouvi a oração do meu servo. E eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Eu vou dar tempo para ele consertar a casa e a família dele. Ele não vai morrer agora. Eu vou acrescentar vida para ele. E uma outra situação foi que ele agora está cercado pelo exército assírio, Senaqueribe. E agora aqui ele se encontra numa situação de guerra quase que impossível. É semelhante à Ucrânia e à Rússia. A Ucrânia é pequenininha, a Rússia é um monstro. Um exército intransponível. Armamentos tecnológicos fora da nossa realidade. E a Ucrânia está lá, resistindo o combate. Ezequias está nessa situação. E Senaqueribe está afrontando, intimidando. Lembra de Golias? Afrontando, intimidando, acuando. E olha lá, 2 Reis. Se você for rápido de endereço, vai, senão escuta. 2 Reis 19, 14 em diante. Aleluia.
Diz assim o Santo Livro: recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ele recebeu a carta do inimigo. Não tem momentos assim na nossa vida? Que a gente recebe um zap do diabo? Que a gente recebe um áudio de Satanás? Que a gente recebe ali uma mensagem do inferno? E o nosso coração fica temeroso? A nossa pressão baixa? O nosso coração desfalece? Uma notícia ruim? Um diagnóstico perverso? Um marido que abandona? Que sai de casa? Não dá notícia? Não tem momentos assim? Só que olha a postura desse homem. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: aleluia. Ele pegou a carta, gente. Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele está falando que a carta não foi para ele, irmão. A carta foi para Deus. A afronta foi para Deus. Nós temos que pegar a afronta do diabo para a nossa família e falar: Senhor, olha, Senhor, olha o que estão dizendo, olha o que estão falando. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolam as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra das mãos dos homens, de madeira e pedra. Por isso os destruíram. Ele está falando: Senhor, é verdade que o exército de Senaqueribe, ele tem destruído deuses, ídolos, nações, mas a verdade é que destruíram porque eles não eram deuses, mas simplesmente ídolos. Por isso que eles caíram. Eu sei que o demônio ele tem poder. Eu sei que Satanás ele tem uma certa dimensão. Eu sei que de fato ele pode me destruir. Mas, Senhor, eu sei que contra o Senhor ele não pode nada. Agora, pois, ó Senhor, olha a oração desse homem, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão. Assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, versículo 20, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe. Olha a resposta, mano. Assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Eu ouvi, aleluia. Eu ouvi. O nosso Deus, ele tem ouvido e ouve. Tem perna e anda, glória. Tem mão e apalpa, aleluia. Tem nariz e cheira, oh glória. Tem olho e vê, aleluia. A gente diz que os olhos dele são como olhos de fogo. Os seus pés como são latão assacalado na fornalha. O nosso Deus é vivo, irmão. Eu ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, ó glória, filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém, maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? Contra quem alcançaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o santo de Israel? Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha, aleluia, alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. 33, pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. 34, porque eu ampararei esta cidade para a livrar. Essa cidade aqui, você coloca a sua casa. Essa cidade aqui, você coloca a sua família. E Deus está falando: o diabo não vai entrar na tua casa, Satanás não vai entrar na tua família, Satanás não vai destruir os seus filhos, Satanás não vai tirar você daí. Deus vai permanecer te guardando, protegendo, te livrando. Senaqueribe não vai entrar. Sucedeu, pois, 35, que naquela mesma noite, olha isso, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios
185.000 deles, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Aleluia. 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 Você sabe disso, Tiago? Como é que o nosso Deus é? Um único anjo, oh glória, oh glória, oh glória. Um único anjo, o homem pegou a carta, gente, subiu para o pátio, abriu e orou e falou: Deus de Israel, se ser lido, ouça o que Senaqueribe está falando. Ele está blasfemando, ele está te afrontando. Deus falou: eu ouvi, Ezequias, eu ouvi a tua oração, eu recebi o teu jejum, eu recebi a tua consagração, eu sei que você está diante de mim, eu tenho ouvido o seu clamor, e eu vou responder como? Vou enviar um único anjo a teu favor. Um único anjo matou 185.000 assírios. Esse é o nosso Deus. Um único anjo. Um único anjo. Deus não precisa de muita coisa para fazer milagre na nossa vida. Ele não precisa. Um único mover de Deus pode mudar o quadro. Pela manhã bem cedo, quando ele levantou para olhar, era só cadáveres. E Senaqueribe saiu fora. Quando ele viu que um anjo do Senhor começou a matar um por um, Senaqueribe, que Satanás é assim. Ele acha que vai escapar do juízo final, mas o Senhor vai pegar ele. Satanás é assim, ele acha que o Senhor só vai destruir os demônios que ele envia para nos rebentar, mas o Senhor vai pegar ele na curva. O Senhor vai pegar ele na curva. Se continua lendo a passagem, os próprios filhos de Senaqueribe vão matar a espada. Por que a espada? Por causa disso aqui, ó. Matou Senaqueribe. Outro exemplo, Moisés, tirando o povo do Egito, e vê o exército de Faraó, e chega diante deles, o mar. Algo intransponível, como atravessar? Você acha que os egípcios, os judeus fizeram um curso de natação, amado, no Egito? E acha que tinha clube lá para ele aprender a nadar? Não tinha não, gente. Eu não sabia não. Boiar não era que nem o milho não. Entra aqui no Peró, sai lá na ponte, nada tudo. Eu não tinha isso não, gente. E agora ele chega lá, e agora, Moisés? Como é que vai ser? Faraó está vindo aí, o exército. Aí Moisés, o que eu vou fazer, Senhor? Mas o texto diz, aleluia. Êxodo 14:3, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis, ó glória. Aleluia. Aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos dará. E eles viram algo espantoso. Imagina, 2 paredes de água, de um lado do outro. A Bíblia diz que eles passaram com o pé seco. Sabe o que é isso? Porque quando você vai no mar, no rio, qualquer coisa, geralmente é meio, o terreno é meio, não é firme, não é sólido. O terreno pode te afundar, tem um obstáculo. Deus, ele pavimentou o terreno para o povo dele passar. E eles olhando a parede, peixe aqui, peixe lá. Eles olhando, meu Deus do céu, o que é isso? É um discípulo lá. Jesus manda atravessar, vai até o outro lado. Tudo bem, Senhor. Se levanta uma grande tempestade. E está lá todo mundo, Pedro, pescador, aquela coisa toda. O resto do discípulo tudo lá agarrando no barco. E agora Pedro, e agora? Cala a boca! Fica quieto! Aí Pedro está lá. Aí vem o Senhor, a Bíblia diz, andando sobre as águas. Andando sobre as águas. E Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti. Olha isso. O resto falando, Pedro é fantasma. Que a luta, às vezes, acaba nos embaçando a silhueta de Deus. A gente começa a enxergar Deus como fantasma. Eles andaram com o Senhor, comeram com o Senhor, mas a luta fez com que eles vissem a silhueta de Deus embaçada. Aí Pedro fala: se és tu, manda que eu vá até ti. Aí Jesus desce e vem. E a Bíblia diz: descendo do barco, aleluia, descendo
saindo do barco, andou sobre as águas. Sabe o que é isso? Deus está falando, saia do seu lugar de conforto e confia em mim, que você vai andar sobre as adversidades da sua vida. Confia em mim. Pedro desceu e começou a andar, mas a palavra fala, sentindo o vento forte, afundou. Quando você é guiado pelos seus sentimentos, você naufraga. Quando você é guiado pelas suas emoções, você afunda. Mas quando você é guiado pela fé, você anda sobre as águas. E o último deles, o rei Josafá. 2 Crônicas 20, versículo 17. Uma guerra terrível. E o Senhor fala para Josafá, nesta peleja, Josafá, não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amanhã. Eu não sei quando vai ser o seu amanhã. De repente pode ser amanhã mesmo. De repente pode ser uma semana, um mês, eu não sei, o Senhor o sabe. Mas de uma coisa eu sei. Se você entender isso daqui, não temer, ficar firme, em pé, sabe o que é? Ficar na posição. Ficar na posição. O que Pedro afundou? Porque ele manteve na posição. Que deixou de olhar para Jesus. Quando Jesus falou, vem, ele desceu e começou a olhar. Começou a andar. Quando ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para as ondas, começou a afundar. Mas olha a graça do nosso Deus. Quando ele começou a afundar, Pedro diz assim, Senhor, salva-me! Isso fala da misericórdia de Deus. Ainda que você possa começar a confiar em Deus, e por algum momento você começar a afundar, se você clamar, o Senhor te ouvirá. Ele te ouvirá, irmão. Por isso Deus diz essa palavra hoje, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aquietai-vos, 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 aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando ele fala ser exaltado entre as nações, ele está falando ser exaltado na sua vida. Todos verão o que eu fiz na sua vida, e meu nome será glorificado na sua vida. Aleluia, aleluia. Dê uma resposta adequada a essa palavra, amado. Fica firme. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando. Não ia nem pregar, eu vim hoje. Estava pregando, eu falei, estou aqui para servir. Se mandar, eu obedeço. Eu sou assim, sou serviçal. O que pedir, eu executo. Talvez eu não possa entregar na proporção, mas eu estou ali para servir. E a palavra que o Senhor me deu é essa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações. Todos verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meu amado pastor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.